Olá, pessoal. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre a seguinte pergunta: você tem discernimento? Primeiramente, a gente precisa definir um pouco do que é discernimento, né? Em poucas palavras, discernimento é captar com precisão algo sobre uma situação que realmente esteja acontecendo. É discernir com a gente mesmo emoções, se é raiva, se é decepção, se é medo, se é surpresa. São pequenas coisas que são simples, mas são exemplos muito evidentes de exercitar o discernimento. É a capacidade de distinguir as situações, né, em poucas palavras. E às vezes nos nossos dias fica muito complicado esse aspecto do discernimento, porque a gente está exposto a várias informações, né? E o discernimento ele está conectado com o conhecimento, né? Repare a diferença. Você ter acesso a várias informações pode te tornar uma pessoa informada, bem informada, mesmo que a credibilidade das fontes varie, mas de uma forma ou de outra podemos nos tornar uma pessoa bem informada, mas uma pessoa bem informada é totalmente diferente de uma pessoa que tem o conhecimento daquelas informações. Muitas vezes é só a gente observar no nosso dia a dia, né? Crianças muitas vezes têm certas atitudes, mas ela não tem o conhecimento do porquê ela está executando tal atitude. É muito fácil ela imitar, ela reproduzir, né? Um animal que se encaixa bastante nesse exemplo de reprodução de algo automático é o papagaio. Ele simplesmente repete. Muitas vezes ele não tem a articulação necessária na fala e ele reproduz um som mesmo que é bastante semelhante. E isso é muito complicado, isso é muito preocupante, porque se a gente não estiver atento ao que realmente está acontecendo ao nosso redor, a gente vai ocupar a nossa mente com coisas desnecessárias, vai estimular atitudes que não deveríamos ter em determinadas situações. Sabe, é muito fácil no nosso dia a dia, né, na rotina, a gente entrar tanto no automático que a gente simplesmente reproduz algo que a gente sempre viu nas nossas vidas, sempre achou normal, né, considerou normal, e aí a gente não tem um start, né, vamos dizer assim, o botãozinho da luz não liga, tá sempre desligado dentro da gente. E por que isso é importante compreender? Porque aquela pessoa que muitas vezes tem a informação de tudo, ela pode achar que tem um conhecimento, pode achar que adquiriu uma sabedoria, e na verdade aquilo proporcionar um quadro de ela se tornar com um perfil zombador, porque se outra pessoa vem e confronta aquela informação que ela tinha, que ela possuía, ela vai começar a zombar daquilo, ela vai começar a dar risada, tirar sarro, falar, não, é isso. Aí a pessoa pode tentar explicar de novo para ela, olha, mas não é bem assim, hoje já as coisas já mudaram, já saiu outra notícia. Não, porque eu vi, porque só estão repetindo isso, entendeu? O que eu quis dizer? Nesse aspecto, a pessoa pode assumir
essa postura zombadora, essa postura de tirar sarro, né? Confunde a questão de ter um bom humor com situações de zombaria, de escárnio, né? Que a Bíblia chama muitas vezes a respeito disso, de escarnecer, né? Desmerecer, desprezar. E por isso o nosso versículo central de hoje, ele diz: o zombador busca a sabedoria, mas nada encontra. Outras versões dizem assim: o zombador pensa ter encontrado a sabedoria. Daí na continuação do versículo diz assim: mas o conhecimento vem facilmente para quem tem discernimento. Ou seja, o discernimento é essa habilidade de se debruçar, mergulhar profundamente sobre as coisas. Muitas vezes, porque a gente tem um conhecimento profundo sobre as situações, a gente não é só uma pessoa bem informada, mas é uma pessoa que tem o conhecimento das coisas, a gente vai se tornar objeto de zombaria, a gente vai se tornar motivo de tirarem sarro de nós. Mas aí nós temos que nos perguntar: será que a gente vai continuar agindo da maneira certa apesar de zombarem de nós? Será que a gente vai ter caráter o suficiente para agir da maneira certa, continuar agindo da maneira certa apesar de tudo? Porque veja só, né? Lá na cruz, Jesus sofrendo, as pessoas escarneceram dele a tal ponto, zombaram dele a tal ponto, que falaram para ele assim: ué, mas esse aí não foi o que fez o cego ver? Não foi o que fez tantas coisas, agora ele não consegue se tirar daí? Ah, se tu és mesmo filho de Deus, sai daí então e salva a si mesmo e a nós. Sabe? Do que adiantava tantas pessoas daquela época serem bem informadas a respeito da lei, a respeito dos mandamentos, a respeito da história sobre o povo de Israel? E na verdade a prática era totalmente deturpada, totalmente zombadora, porque quando tudo o que estava na lei, né, sempre apontava para Jesus, tinha coisas que só apontavam, mas tem coisas extremamente evidentes, extremamente claras, que realmente está falando da pessoa de Cristo, embora daquele período não tinha indícios que Jesus estava manifestado em carne, em pessoa humana, mas anos depois, né, ele veio, ele deixou a glória no sentido de vir habitar como ser humano. E mesmo assim pessoas zombaram dele no momento da cruz, no momento derradeiro da salvação. Zombaram, escarneceram. Então do que adiantava ter um pensamento que achava que possuía uma sabedoria sobre a lei de Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a história do povo? E muitas vezes a gente age assim hoje em dia, porque sempre nos ensinaram um aspecto histórico, sempre nos ensinaram algo a respeito da religião, e nos ensinaram a não questionar, a não confrontar do que realmente está escrito na Bíblia. E quando a gente passa a fazer isso, a gente vira motivo de zombaria, a gente vira motivo de chacota. Mas e aí? Você e eu estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a agir com a verdade, mesmo que muitos tenham abraçado a mentira? Será que a gente está disposto a continuar a manter o esforço pela busca do real conhecimento vivo dentro de nós, ou a gente vai entrar no piloto automático e só manter uma aparência de sabedoria?
ser apenas alguém bem informado? Será que realmente isso vai fazer a vida valer a pena? Ou a gente está disposto a mergulhar, a ir para águas mais profundas, seja no seu relacionamento conjugal, nas suas amizades? Eu não sei no que você precisa ter um conhecimento melhor das coisas. Talvez você precise ter um autoconhecimento melhor, você precise conhecer a você mesmo, a você mesma de uma forma mais profunda, para tirar esse botão automático que já está pressionado aí há muito tempo dentro de você. E que a gente possa adquirir esse discernimento, a gente realmente possa ter esse detector ativado dentro de nós. Mas lamento te informar, mas se eu e você pensamos que vamos conseguir isso por nós mesmos, jamais. Porque a Bíblia diz que o discernimento e o entendimento provém de Deus, ou seja, tem um caráter de Deus que revela isso, a onisciência, ou seja, conhecer todas as coisas. E na nossa capacidade humana a gente nunca vai conseguir sondar as profundezas de Deus, mas tudo o que está escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino, para nos orientar, para nos corrigir, nos exortar, ou seja, encorajar. Mas precisamos ter a humildade de reconhecer que o verdadeiro discernimento só vem com a verdade, que é a palavra de Deus.